Olá, alunos do quarto ano, estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? E hoje nós iremos para o próximo capítulo, né? Na aula passada nós vimos o capítulo número 1. E hoje nós iremos para o capítulo 2, que fala sobre maneiras de se orientar, né? Então vamos lá, todo mundo vai abrir aí o livro na página 127. E quando vocês abrirem o livro na página 127, né, vocês vão encontrar essas coisas aqui. Ai, tia, já sei, é um mapa, um GPS, né, bússolas. Então, vamos ver o que é que o capítulo vai nos direcionar, né, vai dizer. Mais abaixo diz assim, maneiras de se orientar. Nesse capítulo, você vai conhecer outros métodos de orientação que utilizam os pontos cardeais e que ajudam a pessoa a se orientar. Por quê? Porque no capítulo anterior, né, nós estudamos sobre o gnomo, né, o relógio solar, e esse bimestre a gente vai aprender sobre outras formas, né, de como a gente pode se orientar utilizando os pontos cardeais, ok? Na conversa vai, diz assim, as pessoas podem se locomover de um lugar para o outro. A imagem acima mostra um longo trajeto a ser percorrido e alguns instrumentos que podem ajudar a chegar ao lugar. Que instrumento você conhece da imagem? Já precisou usar algum deles? Se sim, qual? Ou quais usou, né? Gente, aí aqui na imagem não está aparecendo, mas no livro de vocês vão ver que tem um mapa, certo? Com as regiões do Brasil, né? E com esses objetos, com o mapa, com esse tablet ou celular, né, que está mostrando o GPS, com as bússolas. Aí diz assim, será que você já precisou de usar algum desses? Acredito que atualmente, né, a gente usa o GPS, né, ou um adulto que anda com você no carro, né, para tentar se localizar, né, ou descobrir algum lugar que queira ir. Mais abaixo diz assim, conversa vem. A imagem de abertura mostra alguns instrumentos de orientação. Você sabe como cada um deles funciona? Será que eles têm algo em comum? Registre a seguir as suas hipóteses. Então, vocês registram aqui, né, o que vocês pensam sobre isso, as hipóteses de vocês. Vamos continuar. Diferentes maneiras de se orientar. Para traçar caminhos seguindo a direção correta, na maioria das vezes, é preciso fazer uso de instrumentos de orientação, né? Sem nenhum instrumento, a gente não vai saber o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste, né? Atualmente é comum o uso do GPS como forma de se orientar para chegar a um lugar na cidade ou em algumas viagens longas. Você já pensou como os povos antigos se localizavam quando o GPS não existia? Imagine como seria. Há muito tempo, os navegadores, por exemplo, orientavam-se pela posição do nascer do Sol, né? E do pôr do Sol, e pela posição de outras estrelas para realizar suas viagens marítimas. No entanto, nem sempre era possível se localizar por meio dos fenômenos naturais, porque não se conseguia observar a posição do Sol em dias nublados ou chuvosos, né? As grandes navegações que marcaram o período das descobertas e da expansão marítima foram favorecidas pela invenção dos instrumentos de orientação, como a bússola e os mapas. Então, naquele período, né, que não existia tanta tecnologia, eles conseguiam se localizar por meio da invenção de alguns instrumentos, né? Como, por exemplo, as bússolas e alguns mapas que existiam nesse período. Mais abaixo vamos falar sobre mapas. Com o passar do tempo, progressos foram acontecendo por meio do gnomo, o relógio solar foi desenvolvido e a passagem do tempo passou a ser marcada. Então, a partir do gnomo, do relógio solar, que a gente já viu no capítulo passado, já com os pontos cardeais, os seres humanos puderam se localizar no espaço onde habitavam e por onde se locomoviam, e dessa forma registrar as rotas.
Muitos povos antigos utilizaram os mapas para cuidar de suas terras. Até mesmo quando a gente assiste filmes, né? Dependendo do filme, vocês podem ver que eles utilizam muito mapas. Por exemplo, os gregos e os romanos utilizavam os mapas para conferir suas terras e os chineses e os egípcios os utilizavam para demarcar terras e cobrar impostos. Com o passar do tempo e aumento do comércio entre as cidades, os mapas ficaram maiores e mais detalhados, resultando nos mapas conhecidos hoje em dia. Inclusive, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, né, eles precisaram dividir as terras, né, em lotes e começaram também a explorar essas terras para fazer o quê? O mapeamento, né? A gente já estudou isso bimestre passado. Aqui tem uma foto, né, do mapa do mundo feito em 1733, certo? Então, bem diferente do que a gente conhece mais hoje. Continuando, vamos para a página 130, para saber mais. No primeiro trimestre de 2020, o mundo se deparou com a necessidade de cuidado e isolamento devido ao Covid-19. Uma doença causada pelo novo coronavírus, que infectou milhões de pessoas e causou centenas de milhares de mortes em meses. O Covid-19 começou como um surto, atingindo a cidade de Wuhan, na China, e passou a se disseminar por outras cidades desse país, caracterizando uma epidemia. Em menos de 3 meses, a doença passou para a categoria de pandemia, né? Por quê? Porque a doença estava se espalhando apenas pelo próprio país, né? E depois passou a se espalhar para todos os continentes, pois o vírus infectou pessoas em todos os continentes do mundo. Para mostrar o avanço da pandemia em tempo real, foi criado um mapa interativo que expõe o número de casos no mundo todo. Então, vamos dizer assim, foram criados mapas praticamente virtuais, né, que iam sendo atualizados a todo momento como essa doença estava sendo espalhada pelo mundo. Imagine, se fosse antigamente, não teria como fazer isso. Ainda no início de 2020, a doença também causada por vírus foi motivo de atenção. A dengue, essa doença geralmente é considerada epidêmica, porque acontece com mais frequência em certa localidade devido às características da região. Nesse período, no entanto, a dengue passou para a categoria de epidemia nos estados do Acre, Mato Grosso do Sul e no Paraná. A vacina contra algumas viroses, como sarampo, febre amarela e gripe. No entanto, até o momento ainda não existe vacina para o coronavírus, nem contra a dengue, e por isso os devidos cuidados para evitar a contaminação por essas doenças devem ser tomadas. Todo mundo já sabe, né, que é uma doença que não existe ainda uma cura, né? Não existe uma vacina, então precisamos manter os cuidados ainda. Então, esses outros estados aqui, né, eles estavam casos de dengue muito alta, né, nesses outros estados aqui do Brasil. E aqui a gente tem um mapa interativo, né, mostrando casos de dengue, como também casos de coronavírus no planeta inteiro. Agora vamos conhecer a bússola. Acredita-se que a bússola foi inventada pelos chineses por volta do século I. Com a bússola descobriu-se uma forma de encontrar um ponto de referência mesmo em dias nublados ou à noite, né? Já que, por exemplo, usando o gnomo, os relógios de sol, né? Muitas vezes a gente não ia saber. Por muitos anos, a bússola foi o principal instrumento utilizado nos meios de transporte marítimos em viagens distantes, pois indica a direção que a embarcação está seguindo. A bússola é um instrumento que contém uma rosa dos ventos e uma agulha magnética presa ao centro, a qual pode se movimentar livremente. A roda dos ventos é uma imagem utilizada para indicar os pontos de referência
com mais precisão. Para isso, foram definidos os pontos intermediários entre os pontos cardeais, os quais são chamados de pontos colaterais. Então, na aula passada, nós aprendemos os pontos cardeais. E hoje nós vamos entender, né? Aprender que também existem os pontos colaterais, certo? São pontos que ficam entre os pontos cardeais. Também chamados de pontos intermediários, certo? E quais são os nomes dados a esses pontos colaterais? Sudeste, né? O sudeste, ele fica entre o sul e o leste, ok? Ou seja, o sul é aqui e o leste é aqui. Então, o sudeste fica entre eles dois, aqui, ó, nesse pontinho, ok? O nordeste fica entre o leste e o norte. O leste e o norte é aqui, ó. O norte e o leste. Então, aqui é o nordeste. O noroeste fica entre o norte e o oeste. Então, o norte e o oeste são esses dois. Então, o noroeste fica entre eles dois. O sudoeste fica entre o oeste e o sul. Oeste e o sul. Então, ele fica no meio, chamado de sudoeste. Essas siglazinhas que vocês estão vendo aqui nessa bússola está diferente porque acredito que seja em inglês, certo? Aqui, ó, também está em inglês. Já a agulha da bússola funciona como um ímã e está sempre apontando para o norte. Por que você acha que a agulha aponta para o norte? Os ímãs são objetos magnéticos e têm dois polos, o polo norte e o polo sul. Os polos diferentes de um ímã se atraem e os polos iguais se repelem. Ou seja, polos iguais, vamos supor, norte com norte, eles se repelem, ou seja, se afastam. E polos diferentes, vamos supor, norte e sul, eles se atraem, certo? Eles se juntam. A Terra também tem dois polos magnéticos, e isso acontece porque as substâncias presentes no núcleo terrestre se movimentam e geram um campo magnético ao redor do planeta. Com isso, a Terra também apresenta polos magnéticos de norte e sul. O polo norte do ímã é atraído pelo polo sul magnético da Terra. É assim que a bússola funciona. Eu vou explicar como a bússola funciona. Sua agulha imantada. E o que é imantada, né? Imantada é um processo pelo qual o material que não possui características magnéticas torna-se um ímã. Como, por exemplo, quais são esses materiais? Ferro, certo? Ligas metálicas compostas de alumínio, níquel, cobre e cobalto, certo? Cobalto, gente. Cobalto, certo? Esses são alguns tipos de materiais, né, que podem se tornar ímãs. Se a linha com o campo magnético terrestre é atraída pelo campo magnético terrestre e é atraída pelo polo sul magnético. Recapitulando, se uma agulha imantada se alinha com o campo magnético terrestre e é atraída pelo polo sul magnético. Por essa razão é que a bússola aponta sempre para o polo norte geográfico da Terra. Continuando, né? Então, as pessoas de antigamente não se orientavam apenas pelos mapas, pelas bússolas, né? Existiam outras formas das pessoas se orientar. Por exemplo, orientavam-se pelas estrelas, né? Aqui a gente tá vendo algumas representações de estrelas, né? A mimosa, pálida, intrometida, rubíldea, né? Essas quatro aqui representam o Cruzeiro do Sul, ok? Os astros também tiveram grande importância na orientação e na localização dos pontos cardeais, principalmente antes da invenção da bússola. Com um pouco de prática, é possível se orientar durante a noite olhando as estrelas. Como assim, professora? Né?
Para quem não sabe, o céu, certo? Ele é mapeado. Do jeito que existe um mapa aqui terrestre, existe um mapa celeste, certo? Então, o céu ele é dividido em várias partes, em várias regiões. E cada região dessa, do céu, existem constelações, que é o conjunto de tudo que tiver nessa parte dessa região. Estrelas, astros, planetas, o que tiver lá, certo? Então, todos os astros que estiver em determinada parte, região dessa divisão do mapa celestial, faz parte das constelações, certo? E essas constelações, elas podem orientar as pessoas, dependendo de onde essa pessoa estiver. Se ela estiver no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Vamos entender como. No hemisfério sul, onde fica o Brasil, pode-se usar como referência durante a noite a constelação do Cruzeiro do Sul, que é essa daqui de cima. Essa constelação é formada por 5 estrelas e é conhecida por lembrar uma cruz. É possível localizar os pontos cardeais por meio dessa constelação. Para isso, ao identificar o Cruzeiro do Sul, localize sua posição mais extensa e prolongue-a cerca de 4,5 vezes a partir de sua extremidade. Depois, trace uma linha imaginária para o horizonte e então tem-se o Polo Sul. Gente, claro que quem não tem prática em fazer isso não vai descobrir, certo? Mas com um pouquinho mais de estudo, você conseguiria fazer. E o que é constelação? Um conjunto de estrelas que conectam-se por linhas imaginárias, podem representar figuras, que é também chamado de asterismo, certo? Essas figuras. E segundo realmente os cientistas, constelação é tudo que tem em determinada região do céu, certo? Ao olhar de frente para o sul, atrás fica o norte, à direita o oeste e à esquerda o leste. Aí aqui a gente tem, ó, Poção Maior, tem ensinando, ó, Poção Maior, né? 4,5 vezes a Poção Maior. Polo Sul Celeste, certo? Representação de como se localizar utilizando o Cruzeiro do Sul, certo? Só que também não é fácil, mesmo olhando aqui, né? Na prática, vamos dizer assim, na prática é outra coisa. Continuando, quando chegar na página 134, vocês vão encontrar como se localizar e se orientar. Leia as afirmativas, associe a imagem corretamente. Gente, nós não vamos fazer isso agora, né? Vocês vão fazer no final da aula. E vocês vão tentar relacionar as afirmativas a cada um desses instrumentos aí, certo? De como se localizar e se orientar. Que a gente já aprendeu, né? Que existe GPS, as pessoas também se localizavam pelas estrelas, pelas constelações, né? Pelas bússolas, pelos mapas. Sistemas de posicionamento global, GPS. Durante milhares de anos, as pessoas tiveram que se localizar e se orientar por meio do movimento aparente do Sol, né? E o que é esse movimento aparente do Sol? É porque o Sol aparente se movimenta, né? Quando a gente olha o Sol daqui, da Terra, a gente pensa que quem está se movimentando é o Sol. E às vezes nós esquecemos que quem está fazendo isso é a própria Terra. Por quê? Porque ela gira em torno dela mesma no processo de rotação. E também ela faz a translação, né? Que é em torno do Sol. De mapas, de bússolas e de outros instrumentos. Com o objeto de aprimorar a forma de se localizar, foi criado na década de 1970 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Sistema de Posicionamento Global, popularmente conhecido como GPS. Como você acha que o GPS funciona? O que você entende por sistema de posicionamento global? Essa imagem aqui ao lado, né, representa um satélite artificial orbitando a Terra. O GPS é um instrumento que utiliza
satélites artificiais e outros dispositivos para fornecer informações sobre a localização na Terra. Observe a seguir como ele funciona. Satélite A, satélite B e satélite C. Sua localização. Vamos ver como é que acontece. Por meio desses satélites, né, e da ligação que existe entre eles, é que a gente consegue descobrir a nossa localização. Há 24 satélites artificiais orbitando ao redor da Terra. 3 desses satélites ajudam a estimar a localização de determinado ponto. Após os sinais dos satélites chegarem ao receptor, é feito o cálculo do tempo que cada sinal levou para chegar até ele e assim é determinada a localização. Que interessante, né? Hoje em dia a gente tem um GPS e a gente consegue identificar em tempo real, por exemplo, até pelo WhatsApp, né? Manda aí sua localização em tempo real. A gente sabe por onde aquela pessoa está passando, andando, né? Gente, esse aqui é o vídeo da explicação do conteúdo, certo? Do capítulo 2. Agora nós iremos para finalizar esse vídeo e eu irei iniciar um novo vídeo apenas com a explicação das atividades, ok? Vamos lá.